Olá a todos vocês, espero que as senhoras e os senhores estejam todos muito bem e vamos direto ao assunto. Parece que então agora a grande mídia, os especialistas, porque até que chegue na mídia popular isso vai demorar, mas agora os especialistas da mídia liberal ocidental começam a admitir que Putin pode vencer na Ucrânia, coisa que nós viemos dizendo desde o começo aqui. Até que os canais de YouTube venham a dizer a mesma coisa, também vai demorar um pouquinho. Mas eles dizem assim, só que a primeira G, ou seja, essa primeira G na Ucrânia, está apenas começando. A G da Rússia está se tornando uma luta maior do bem contra o mal. Aí eles vêm com o maniqueísmo, e a Europa deve fazer mais, ou o mal pode triunfar. Livrai-nos do mal, eles assinam aqui. E aí eles até fazem um meia-culpa, na expressão maniqueísta de que o outro é o mal e eles são o bem, porque, na verdade, nós que somos adultos sabemos que no mundo não existe ninguém que é plenamente mal ou plenamente bom, e que, na verdade, as pessoas elas têm um pouco de anjo e um pouco de demônio em si, porque elas não são nem uma coisa nem outra, elas são pessoas, Mas o que importa aqui, nessa matéria, é trazer o fato de que agora eles estão admitindo que Putin, então, poderá vencer essa G na Ucrânia. E lembrando, como eu tenho dito a vocês, mais do que um vídeo, muitas vezes a gente tem dito isso desde o começo, que isso realmente é só a primeira G que está acontecendo ali, porque isso vai, na minha opinião, vou repetir, sair do território ucraniano e ir adiante. E isso está repercutindo também na França. Veja só, Júpiter da França pode estar prestes a descobrir uma cultura de compromisso. Isso aqui era uma matéria do dia 16, mas agora as coisas já mudaram. Mas o que mudou? Quem é Júpiter da França? Júpiter, como vocês sabem, é aquele deus que era quase como que se fosse um opositor, um adversário do deus Saturno. Como eu digo para vocês, existem duas forças ocultistas majoritárias e outras menores que lutam no mundo aí por poder. E uma delas tem por deus máximo Júpiter. Só que, como vocês sabem, assim como os faraós se autoproclamavam filhos de deuses, os semideuses, algumas pessoas ainda nos dias de hoje, alguns adoradores desses astros e, enfim, adoradores da criação ainda trazem para si esse título de Júpiter, de Saturno, etc. Ou alguns até de grande bode, como a gente vê por aí. Então, quem é ele? Emmanuel Macron. O partido de Emmanuel Macron não pode ter certeza da maioria parlamentar que os presidentes costumam dar como certa. Quer dizer, normalmente na França, quem é presidente, primeiro-ministro, ele já traz consigo uma maioria parlamentar. Mas isso aqui é uma matéria de 16 de junho. E no dia 19, no caso ontem, já saiu o resultado. Macron enfrenta 5 anos de impasse após impressionante derrota parlamentar. Então, o tal do Júpiter aí não consegue organizar nem mesmo as forças políticas dentro do seu país, porque muitas coisas estão mudando no mundo. O povo já está querendo, há um bom tempo, abandonar o liberalismo globalista. E aqui são os sinais. Por isso que eu digo para vocês que nós vamos nos encaminhando para a formação desses 10 blocos sociais, políticos, econômicos, dos quais nós viemos falando há mais de 10 anos. O presidente francês terá que lutar por suas prometidas reformas depois que rivais de extrema esquerda e extrema direita registrarem ganhos históricos. Tudo aquilo que não é liberal, dentro do espectro daquilo que os especialistas do campo liberal e globalista consideram como normalidade, então eles chamam de extremismo. Extremismo de esquerda e extremismo de direita. Vamos ver um pouquinho do que eles dizem aqui e depois eu vou mostrar para vocês aí que o Greenman está dando 2 passos atrás para nós finalizarmos essa matéria. O presidente francês Emmanuel Macron deve então enfrentar o impasse potencialmente tumultuado de 5 anos depois que sua aliança centrista ficou aquém da maioria absoluta em um segundo turno parlamentar no domingo, apenas algumas semanas depois de ser reeleito para o Eliseu. Então ele foi reeleito, mas perde o parlamento, perde a maioria. Os eleitores saíram em massa em apoio ao rally nacional de extrema-direita.
e a coalizão de esquerda NUPES, privando Macron de uma maioria dominante. O que é muito bom em uma democracia, né? Porque quando você domina todos os poderes, a tendência é de desequilíbrio, né? E algumas pessoas que têm suas visões diferentes dessa corrente majoritária acabam tendo de engolir tudo. Então lá parece que houve um equilíbrio. A coalizão Ensemble de Macron conquistou 245 assentos, abaixo dos 345 na Câmara de Saída, de acordo com os resultados finais. O NUPES, liderado pelo incendiário de extrema esquerda Jean-Luc Mélenchon, obteve 131 assentos, enquanto o Rally Nacional de Marine Le Pen ficou com 89 assentos. Então Marine Le Pen ainda não consegue conquistar uma ampla maioria, mas já tem 89 assentos, tem crescido um pouco lá também. Ou razoavelmente bastante comparação, né? Com algum tempo atrás, né, não se considerava possível que ela chegasse tão perto, com tantas vezes aí de conquistar o poder. Então, a votação do segundo turno determina a composição da Assembleia Nacional, a Câmara Baixa do Parlamento. Na primeira rodada de votação do último domingo, a coalizão dos partidos Macron estava lado a lado com a aliança NUPES. Aqui nós vemos, né, o gráfico que eles fizeram a respeito disso. E é isso aí. Basicamente, o resumo dessa matéria aqui é que Macron agora vai ter de negociar, né? Então ele já não está mais plenipotenciário como era. Então ele já não é mais Júpiter. Agora ele está mais aí para, não sei, talvez uma lua de Júpiter. Mas vamos adiante, vamos pegar essa matéria aqui para encerrar o vídeo de hoje. Essa aqui é muito interessante. A Alemanha incendeia usinas de carvão para evitar a escassez de gás, enquanto a Rússia corta fornecimento. Então, o sonho do Greenman, ele acaba tendo de ser adiado. Né? Então, pelo menos para a Alemanha, é lógico que talvez para outros países eles queiram impor essa utopia, né, do Greenman, e que é uma utopia enquanto existirem tantas bocas para serem alimentadas, aquecidas e movimentadas no mundo. Se as bocas diminuírem, quem sabe esse sonho deles se torne realidade e um pesadelo para tantos outros, né? Então a medida de emergência é amarga, mas essencial para aliviar a ameaça de escassez de energia, diz o ministro da Economia Robert Habeck. Então, conforme o que aconteceu na Ucrânia, o Olaf Scholz então acabou cedendo às pressões de Joe Biden, foi lá, forneceu equipamentos para a Ucrânia, a Rússia fecha a torneira do gás e aí o que acontece? Eles tiveram de retornar ao uso de carvão. A central elétrica a carvão de Garsweiler, né, a medida de emergência para reabrir as usinas, está em desacordo com a política alemã de eliminar gradualmente o carvão até 2030. Então, nesse quesito, parece que eles deram 2 passos atrás e me parece, eu venho dizendo isso desde o começo, que esse impasse todo só vai se resolver lá pelo final de 2023, quando então nós teremos uma próxima fase de toda a agenda que nós estamos vendo, seria uma terceira fase. A Alemanha aumentará significativamente seu uso de carvão altamente poluente para preservar o fornecimento de energia antes do inverno, já que os cortes russos nas exportações de gás ameaçam déficits na maior economia da Europa. A Alemanha é a maior economia e hoje nós vivemos um tempo em que, pelo menos dentro do liberalismo, a maior força é aquela força monetária, então a Alemanha vai acabar por ser a condutora da União Europeia. Só que, tenho dito também, que não através das mãos atuais, né, da política que conduz atualmente a Alemanha, mas de uma outra política que surgirá após tudo isso aí que nós estamos vivendo agora. O povo alemão aí tem se mostrado cada vez mais farto de muita coisa. Mas o governo alemão disse no domingo que aprovará leis de emergência para reabrir usinas de carvão paralisadas para a geração de eletricidade e leilões de fornecimento de gás para a indústria para incentivar as empresas a reduzir o consumo. A medida ilustrou a profundidade da preocupação em Berlim com a possível escassez de gás nos meses de inverno. Eu não sei se vocês lembram que já desde o tempo do presidente Trump nos Estados Unidos havia esse protesto deles, né, contra o Nord Stream 2. Lembram que eu falava bastante do Nord Stream 2, que seria
um gasoduto, um oleoduto que viria da Rússia diretamente até a Alemanha, através do mar ao norte, né? E aí os Estados Unidos protestavam contra isso, dizendo, olha, se a Alemanha é parceira dos Estados Unidos, ela deveria comprar gás, ou combustíveis fósseis, dito fósseis, né, dos Estados Unidos. Só que é mais caro comprar dos Estados Unidos porque ele teria de vir de navio e não através de um encanamento. É lógico que o transporte via navio encarece bastante. A Alemanha não queria, queria comprar através do gasoduto, que estava ali às portas da Alemanha, pronto, né? E quando ele fica pronto, então a OTAN começa a pressionar na Ucrânia, a Rússia revida, e aí nós estamos como estamos. A Europa acabou, em grande parte, interrompendo a compra de gás, e em outra parte ainda continua comprando por intermediários. Por exemplo, um país acaba comprando da Rússia um excesso daquilo que precisa e revendendo depois com um acréscimo para a própria Europa, que burla as sanções, né, comprando de um intermediário, na verdade. Então, no final das contas, apenas estão sofrendo aqueles que aplicaram as próprias sanções. E o povo europeu, um povo altamente estudado, inteligente, vai perceber isso e isso vai acabar refletindo na política. Então, o que eu quero dizer com isso é que aquela estratégia norte-americana de tentar impedir que a Rússia vendesse gás diretamente para a Alemanha parece que funcionou por outros meios, se não pela negociação, através daquilo que acabou sendo um grave problema dentro da Ucrânia. A gente tem de usar essas palavras, né, porque não pode usar outras. E quem pagou, né, de forma muito cara e irreversível por tudo isso é o povo ucraniano, que está lá sofrendo e sofrendo bastante. Então a Rússia cortou a capacidade do principal gasoduto de exportação para a Alemanha nessa semana em 60%, causando repercussões em todo o continente quando autoridades ocidentais se convenceram de que Moscou está armando suas exportações de gás em resposta às sanções da União Europeia após a invasão em larga escala da Ucrânia. Então, está apenas repetindo mais do mesmo. A gente tenta trazer aqui informações e reflexões novas para vocês em meio a uma repetição de notícias. Mas o que importa aqui para vocês saberem é que todo aquele sonho do Green Man, que é, como a gente tem dito sempre, uma utopia, ele teve de dar 2 passos atrás. E essa utopia que eles têm só vai funcionar se não houverem tantas bocas, né, tantas pessoas necessitando de energia para movimentação, para as indústrias, para aquecimento e etc. Então, se conseguirem diminuir o número de bocas na Europa e no mundo inteiro, esse sonho utópico do Green Man seria possível. Fora isso, dentro do meu conhecimento, vejo que não é possível. Mas é isso aí, pessoal. Acredito que isso aqui já dá um apanhado de informações para vocês entenderem como as coisas estão mudando e como isso vai sim levar o mundo àquilo que nós chamamos de 10 reinos da nova ordem. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.